Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje eu vou falar sobre um assunto que não foi nenhuma dúvida que surgiu aqui no comentário, nem nenhuma pergunta que chegou até a mim, mas é uma coisa que acontece assim, é uma demanda que chega para mim de forma individual, nas análises, né, que eu faço, que é o quê? A dificuldade que algumas pessoas têm em ter foco. É atenção direcionada para alguma atividade específica. E aí, então, eu vou relacionar o foco, a facilidade ou a dificuldade do foco com relação aos traços de caráter, tá bom? Então, só dando um breve resumo para quem não me conhece, não sabe sobre o que eu falo, traços de caráter. Traços de caráter nada mais são do que perfis comportamentais. Quando nós ainda somos crianças, até desde a fase da gestação, né? Quando nós ainda estamos no útero da nossa mãe, até a gente completar mais ou menos 5 anos, nós passamos por 5 fases de desenvolvimento. E em cada fase, o ambiente que a gente vive vai oferecer para a gente certos estímulos e isso vai determinar em nós certos comportamentos. Em cada fase se desenvolve um traço de caráter. Todos nós temos características dos 5 traços, tá? Porém, alguns serão mais fortes. Por quê? Porque aqueles estímulos responsáveis por formar aquele traço foram mais intensos em nós quando a gente estava passando por aquele período, certo? Então, traços de caráter são perfis comportamentais, determinam na gente determinados comportamentos, determinados recursos, dificuldades, limitações, tá bom? Então, a gente vai falar sobre comportamento. Então, vamos lá. São 5 traços, tá? Não estranhe os nomes. Para quem conhece, né, já está habituado a ouvir esses nomes, mas para quem não conhece, pode remeter a distúrbios mentais ou alterações de comportamento. E aqui, esses nomes, psicopata, masoquista, não se relacionam com nenhum distúrbio mental ou de comportamento, tá? Aqui estamos falando de traços de caráter. Então, vamos lá. Com relação a foco. O primeiro traço a se desenvolver, que é o esquizoide, ele tem dificuldade com foco? Sim. Por quê? Porque a mente do esquizoide é uma mente mais acelerada, né? É um terreno muito produtivo. Então, ele está ali pensando em várias ideias. Então, ele tem uma ideia, ele criou um projeto na cabeça dele e antes mesmo dele colocar em prática, o que acontece? Ele muda de ideia. Ele começa a fazer alterações naquela ideia antes mesmo de colocar em prática. Por isso que tem essa dificuldade em focar, porque a mente é um terreno muito fértil, produtivo, acelerado, faz com que aquele projeto, aquela ideia sofra várias modificações antes mesmo de ser colocada em prática. Então, daí a dificuldade do foco, né? Então, qual seria essa dica para o esquizoide conseguir ter foco? É importante ele tirar essas ideias do papel, ele materializar essas ideias. Isso tem que virar algo assim mais palpável, para que ele consiga ver e estabelecer ali para ele também um plano de ação. Bem, eu tive uma ideia, vamos logo colocar em prática o que eu preciso fazer. Lembrando que o esquizoide, assim como o próximo traço que a gente vai falar, ele não é um traço executor. O que isso significa? Tem dificuldade em executar, em botar em ação tudo aquilo que ele planejou. Mas isso não é uma sentença, tá, gente? Não quer dizer que uma pessoa que seja esquizoide não vai ter condições de colocar os seus projetos em funcionamento. Quer dizer que vai ter mais dificuldade. Isso não quer dizer que ele não vá conseguir. Então, ele precisa ter ferramentas para ajudar a colocar em ação o que ele planejou. E uma ferramenta é escrever no papel e estabelecer o seu passo a passo. Além disso, muitas vezes é necessário contar com a ajuda de outras pessoas, tá? Principalmente nos traços pouco executores. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, eu não quero depender de ninguém, como é que eu faço
para superar essa limitação? Então, algumas limitações a gente realmente consegue superar através de ferramentas que trazem disciplina e organização. Porém, algumas coisas são fundamentais para o desenvolvimento humano, para o crescimento da pessoa. E o convívio, o auxílio mútuo é uma dessas coisas. Então não tem essa, ou pelo menos não deveria ter, essa questão de eu quero fazer sozinho, não quero contar com a ajuda de ninguém. É importante mudar a percepção dessa ajuda, tá? Quem tem dificuldade em pedir ajuda? Rígidos. Tem muita dificuldade, porque eles não gostam de demonstrar limitações e fragilidades. É como se na cabeça deles, se eu estou pedindo ajuda, é porque eu não dou conta de fazer. E eu tenho que dar conta de fazer. Por que não pedir ajuda? Entenda que às vezes é importante você baixar suas guardas, reconhecer as suas dificuldades para economizar tempo. Peraí, às vezes a pessoa fica 2, 3 anos batendo naquela mesma tecla, tentando fazer aquela coisa que ela não consegue fazer e ela já poderia ter resolvido isso antes se pedisse ajuda. E essa ajuda pode ser solidária, né, um amigo, uma pessoa conhecida, ou pode ser uma ajuda profissional, onde você paga alguém para fazer aquilo por você, tá? Então vamos derrubar essa crença de que sou autossuficiente, não preciso de ajuda de ninguém. E isso muitas vezes pode estar fazendo você a não sair do lugar, tá? Coisas que você poderia delegar, você está assumindo para você. Então, esse foi o esquizoide. Segundo traço, oral. O oral também é um outro traço com pouco poder executor, tá? E uma outra observação, quando eu falo o oral, o esquizoide, lembra que eu falei no início que todos nós temos os 5 traços de caráter? Então, quando eu falo o oral, o esquizoide, não existe uma pessoa 100% oral, nem 100% esquizoide. Quer dizer que ela vai ter uma maior tendência a apresentar esses comportamentos. Mas eu falo muito na análise, olha, a gente aqui não trabalha com traços isolados, a gente trabalha com o teu conjunto, com o teu combo, com a tua combinação. Então ninguém é esquizoide. A pessoa é esquizoide rígida, esquizoide psicopata, esquizoide masoquista. Então cada combinação dessa funciona de uma forma diferente, tá? Mais didaticamente, para que vocês consigam enxergar cada um no seu quadrado, a gente fala de forma isolada, mas nós somos uma combinação. Então, o oral também é um traço pouco executor. Qual é a dificuldade em ter foco? Porque o oral, ele se distrai com facilidade, sabe? Ele tá aqui focado, ouve uma música que gosta, começa a cantar, se distrai, vê alguém passando, conhecido, eu tinha que falar com ele. Pô, vou mandar um zap lá pra ele. Ou então alguém chama, distraiu, foi conversar. Então o oral, ele se distrai com facilidade, sabe? Como ele é um traço que ele gosta, é sinestésico, sabe? Ele gosta das sensações, é ouvir, é ver, é um sentir. Tudo isso distrai ele. Então essa é a dificuldade de manter o foco. E aí, Simone, qual seria a dica para um oral manter o foco? Gente, a dica que vale para todos os traços é disciplina e comprometimento. Então é importante você estabelecer, isso é necessário que eu faça? Não preciso de ninguém aqui puxando a minha orelha para dizer que eu tenho que fazer isso. Então, peraí, eu vou me comprometer a fazer isso. Então, o oral, ele para ajudar um pouco mais, além da disciplina, é importante ele manter as distrações com uma certa distância, tá? Então, vou fazer alguma coisa? Vou deixar o meu celular afastado, não vou ligar a televisão, vou avisar a minha família, se eu estiver em casa, olha, estou ocupada, não fale comigo por 1 hora, 2 horas. Então, se afastar um pouco das distrações, certo? Psicopata. O psicopata, ele não tem tanta dificuldade em foco, mas a questão dele é que ele mais delega do que faz, tá? Então, o psicopata, qual é a grande característica? A gente dividiu, né, traços que são executores e traços que não são. Quem não é? Oral esquizoide. O psicopata, ele fica no meio termo. Ele não é muito pouco, mas também não é muito. Ele fica ali no meio do caminho.
Porque ele é melhor em delegar do que fazer. Então imagina assim, que ele tem um projeto e ele sabe exatamente como tem que ser feito. Ele tem essa capacidade de delegar, de escolher as pessoas para fazer o que tem que ser feito. Então isso é uma característica, é um recurso do psicopata, tá? Então a dificuldade dele não é nem em ter foco em si, é ele conseguir fazer com que as pessoas, como ele é bom em delegar, é fazer com que as pessoas façam aquilo que deve ser feito, tá? E ele tem uma necessidade muito grande de controle. Então, qual é a dificuldade que ele pode encontrar na hora de executar um projeto? Como ele quer as coisas do jeito dele, ele precisa perceber que, peraí, será que esse jeito é o melhor? Ele tem essa dificuldade de aceitar a opinião do outro. Ele quer sempre provar que ele está certo, que a opinião, que o jeito dele é o melhor. Então, isso pode dificultar o andamento do projeto, da realização dele. Então, ele precisa estar atento a quê? Bem, se eu não estou conseguindo resultado naquilo, não é porque eu não tenho foco, mas talvez o meu ponto de vista não esteja mais adequado, sabe? Eu preciso parar, ouvir a devolutiva dessas pessoas que estão me ajudando, para quais eu estou delegando, e perceber se eu não estou insistindo num caminho que talvez não seja o melhor. Então, no psicopata, a maior preocupação é, peraí, vamos prestar atenção na teimosia. Às vezes você está ali insistindo num caminho que não é o melhor, mas por, digamos assim, orgulho, por acreditar que o seu ponto de vista é o certo, é o melhor, isso pode te atrapalhar, tá? Masoquista. Masoquista, ele também não tem dificuldade em ter foco. Qual é a dificuldade dele? Ele demora a decidir. Se ele acha que ele tem que fazer alguma coisa, ele não vai agir no impulso. Ele fica, faço, não faço, mas peraí. Ele vai avaliar todas as possibilidades possíveis, se vai dar certo, se vai dar errado. Então, ele fica ali imaginando todos os cenários. Por quê? Porque o masoquista, ele gosta da segurança. Então, ele não vai agir no impulso. Ele quer um terreno firme para pisar. Então, ele demora a decidir, mas quando ele se compromete, ele vai até o fim. Então, quem tem de todos os 5 traços a maior consistência, aquela energia que vai te ajudar a chegar lá no fim da linha, é o masoquista, tá? Então, ele é um traço altamente executor que vai trazer a característica da consistência. Só que ele demora, ele não age rápido. Tanto ele demora para decidir se vai fazer ou se não vai, quanto demora também na execução. E por que ele demora? Porque ele é muito detalhista. Então ele fica ali, às vezes, questões que poderiam, sabe, passar de forma superficial, ele fica ali se prendendo àquilo. Então o masoquista, ele não tem dificuldade com foco, mas por ser muito detalhista, ele pode demorar muito no processo, na caminhada, se prendendo a detalhes, porque ele se cobra demais de estar fazendo tudo bonitinho, tudo do jeitinho que é. Ele não gosta de fazer aquelas coisas mais ou menos. Ah, vou fazer nas coxas, de qualquer jeito. Isso não funciona com o masoquista, tá? Quem tem maior dificuldade com foco? Rígido. Por quê? É o último traço a se desenvolver. O rígido, ele tem muita energia. Dos 5 traços, é o que tem mais energia de execução. E ele tem aquela energia, pensa numa bomba atômica, aquela energia que é muito forte, mas é para tudo quanto é lado. Ao invés de você conseguir andar 10 quilômetros em uma direção só, você acaba andando 1 quilômetro em várias direções. Então, o rígido é o que tem maior dificuldade com foco. Por quê? Ele divide, ele dilui a atenção dele para vários lugares. Por quê? Porque ele se cobra demais, ele quer fazer muito e ele se cobra de fazer tudo muito bem feito. Então ele começou a fazer isso aqui, aí ele se concentra aqui. Aí se apareceu essa outra coisa para ele fazer, ele não consegue falar, ah, não, deixa pra lá. Ele fala, ah, não, vou fazer, eu dou conta de fazer, agora eu vou provar pra mim e pros outros que eu consigo fazer isso. Então ele começa a absorver um monte de coisas que às vezes nem tem relação, mas ele se cobra de dar conta de resolver tudo que aparece pra ele. E ele é como se fosse uma necessidade de provar
essa capacidade de realizar, de fazer. Então, ele começa com muita empolgação. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, faço aquilo também, mas, diferente do masoquista, não tem consistência para ir até o final. Lembra que eu falei que o masoquista, ele demora a se decidir, mas quando ele decide, ele vai até o fim, mesmo que ele não esteja gostando, tá? Vamos imaginar que ele resolveu fazer aí um projeto e no meio do caminho ele, eu acho que não é isso, não estou gostando, mas ele se arrasta e vai até o final. O rígido é exatamente o contrário. Ele age no impulso, ele decide fazer aquilo rapidamente, só que não tem consistência para ir até o final. Por quê? Por dois motivos. Um é que, como a minha energia está dissipada para várias coisas, acaba diminuindo a energia para que eu finalize aquele projeto. E outro motivo é que o rígido ele tem uma necessidade muito grande de receber novos estímulos. Ele, para funcionar, para entrar em ação, ele precisa se sentir estimulado. E aí, aquela atividade, no início, pareceu interessante, mas se entrar na rotina, se daquilo ali não nasce nada de novo, não surge algo interessante, ele perde o interesse. Então, ele acaba abandonando os projetos por também perder o interesse naquilo. Então, qual seria a dica para o rígido? O rígido, ele precisa estar trazendo coisas novas naquela atividade. E aí tem várias formas. Cada atividade vai exigir uma coisa nova. Então é importante, às vezes, a pessoa... aqui já está entediando esse lugar, esse ambiente. Então, vou abandonar. Não quero mais fazer essa atividade. Peraí. Lembra que eu falei? A disciplina e o comprometimento é isso que vai fazer você chegar aonde você quer? Não existe pílula mágica. Não existe nada mágico, nenhum milagre. É você se comprometer com o que você tem que fazer. E algumas ferramentas podem te ajudar. Qual é a ferramenta para o rígido? É você, por exemplo, mudar de ambiente, né? Lembra que eu falei? Você precisa estar sempre inserindo novidades, trazendo estímulos novos para que o rígido se sinta novamente estimulado e se mantenha fazendo aquilo. Então é importante o rígido buscar inserir coisas novas naquela atividade. E às vezes, gente, é uma coisa simples. Imagina que é uma coisa assim, de ter que escrever muita coisa, fazer muitos relatórios, enfim. Cara, usa canetas novas, pega um caderno colorido, ele precisa de estímulos, sabe? Coisas interessantes, coisas diferentes que estão sendo introduzidas com certa frequência. Então, existem várias formas e aí cada atividade, né, tem as suas possibilidades, mas é importante você pensar, peraí, eu perdi o interesse realmente porque aquilo já ficou entediante para mim. Como eu posso ainda, na mesma atividade, trazer algo de novo? Como eu posso fazer diferente aquilo que eu já fazia? Então, é assim que o rígido precisa agir para se manter fazendo, tá? E antes disso, ele precisa também estabelecer a sua prioridade. Gente, prioridade não tem plural, tá? É prioridade. Então, você vai escolher uma coisa para fazer e terminar. As outras, você vai fazer em segundo plano. Entenda que quanto mais atenção você puder direcionar para uma atividade, maior o resultado você obtém daquilo, tá? Então, quanto mais atividades eu estou fazendo, menor é o resultado que eu vou ter de cada uma delas, certo? Então, gente, é assim que a gente trabalha na análise corporal, essa dificuldade de foco que cada traço tem, e alguns mais facilidade, né? O masoquista não tem tanta dificuldade, como eu falei, o psicopata também não tem tanta dificuldade, o maior é o rígido e esquizoide e oral também, tá? Então, se você se identificou com algum desses traços, com algum desse comportamento, coloca aqui no comentário para eu saber se isso te ajudou de alguma forma, tá? E eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, não deixe de apertar aí esse botãozinho vermelho, tá bom? E para quem quiser fazer uma análise corporal, entender quais são os seus traços, as origens dos seus comportamentos, eu vou deixar aqui embaixo o perfil do meu Instagram para que você entre em contato comigo e aí eu posso te explicar como funciona uma análise corporal, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau!